Durante séculos, uma fronteira invisível, mas bastante rígida, dividiu o que chamamos de música popular e música erudita. De um lado, os conservatórios, as partituras e o canto lírico que exige uma perfeição técnica. Do outro lado, o barulho das ruas, o improviso do coco e também o sentimentalismo do brega. Mas o que acontece quando essas fronteiras não existem mais? Quando uma cruza a outra? É o que a gente vai descobrir hoje. Desde Heitor Villa-Lobos, Mário de Andrade, Chiquinha Gonzaga, João Gilberto, Vinícius de Moraes, Noel Rosa, Tropicália, Mutantes, Secos e Molhados, Hermeto Pascoal, Egberto Gismonte, Arrigo Barnabé, Naná Vasconcelos, Tom Zé, Itamar Assunção, Isca de Polícia e muitos, muitos outros. A mistura entre o erudito e o popular e outras diversas divisões, como entre o tradicional e o moderno, entre músicas nacionais e músicas estrangeiras, entre o analógico e o digital, por exemplo, aparecem de diversas maneiras. A música é um campo de disputa estética e política. E vale dizer, não existe nota certa ou errada quando o objetivo é a emancipação dos sentidos. E quando uma soprano decide que seu canto lírico também pode ser o veículo para um rock safado e para a safadeza da vida, a gente entende que a verdadeira arte, essa, não cabe em caixinhas. É um jogo de tensão e também de liberdade. Nosso cérebro, que foi treinado para a harmonia clássica, se deleita com o caos e o experimentalismo popular de Priscilla Clare. O Para os Íntimos, Pri-Clare, a mineira que encontrou na Paraíba o solo fértil para sua multiplicidade. Atriz, cantora, compositora e professora, ela transita entre o teatro e a música com a mesma desenvoltura com que toca sua flauta transversal. Mestre em artes e graduada em canto lírico, Pri-Clare está aqui na Garagem Discos para falar sobre como a erudição e a rua se encontram em sua sonoridade visceral. A defesa da total liberdade da arte e o seu caráter internacionalista também devem ser premissas básicas para uma produção revolucionária. É um pouco disso e muito mais que a gente conversa hoje com ela, Priscilla Clare. Oi, Pri, tudo bem? Prazer, velho. Prazer te receber E aqui no Papo de aí? Vinil. Prazer te receber aqui no Na Garagem Discos. Pra gente falar sobre as suas influências, sobre a sua trajetória. Eu queria começar pontuando justamente isso. Um pouquinho da tua trajetória aqui pro pessoal conhecer melhor. De onde vem Priscilla Clare, como é que a música te encontrou e como é que você se encontrou na música? Então, é uma longa história, né? Que sempre começa na infância, com as coisas que os pais escutam, os irmãos escutam. Então, a minha casa foi uma casa muito musical, uma casa com muitos discos, com variedade também de estilos musicais. Então, ali logo na primeira infância, eu já tive acesso a boa música e também a aulas, né? Já participei de corais. Legal. Sempre tem aquele lance da igreja também, que muita gente começa cantando na igreja. Então, desde pequena, eu já me sentia atraída pela música, gostava de ouvir música, queria ter os meus próprios discos ali, via, né? O meu pai tendo os discos dele, a minha mãe tendo os dela, o meu irmão, eu queria ter os meus discos também. E amava cantar, tocar, fazer aula de piano quando era criança. Enfim, continuei mais cantando, mas ainda tentando me entender na música. Deixa eu tentar tocar violão aqui para ver se é um instrumento que eu gosto mais, que eu me divirto mais, uma coisa mais portátil e tudo. E, enfim, até o estudo do violão teve uma grande importância, assim, na minha vida. Até mesmo para entender que não era violão e que, na verdade, eu não precisava ser instrumentista. Sim, eu podia muito bem ser cantora, né? Só que coisa louca, né? A pessoa demora, às vezes, pra cair essa ficha na cabeça. Assim, eu preciso encontrar o meu instrumento, Sendo que, na verdade, eu já nasci com ele, né? Aí, não sei, por algum motivo, achava que precisava ter. E aí chegou um dia que caiu a minha ficha. Não, peraí. Eu sou cantora, deixa eu achar então que logo é uma aula de canto. E pronto, aí comecei a fazer aula de canto. Nessa época também eu já fazia teatro. Então, o teatro é um lugar também muito musical, né? A música é uma das artes que compõe o teatro. E aí eu estudando teatro, eu fui me interessando cada vez mais também pela música de teatro. Cantar para teatro, fazer preparação vocal de atores.
Então, muito também da minha carreira musical foi dentro do teatro. Dá pra ver um pouquinho de cada uma dessas influências na sua música, eu consigo ver. Que bom. Eu consigo ver a sua performance teatral também, tem muito dessa coisa, assim, da sua presença de palco. Sim. Eu acho que tem muito disso dessa sua trajetória no teatro e tal. É sim. Muito massa, velho. Eu vejo que na tua música tem um lirismo muito grande, assim, você canta de um jeito muito específico, que é um jeito meio que a música erudita traz, mas você traz isso numa música de uma pegada totalmente diferente. E aí eu queria entender a tua opinião, como é que é a tua visão sobre essa discussão que coloca a música erudita e a música popular em lugares completamente opostos. Eu queria entender como é que você vê isso e por que essa mistura que a gente tem visto assim, já há algum tempo no Brasil, desde ali do tropicalismo, por que essa mistura é tão importante? Eu acho que, vou começar de trás para frente, essa mistura é muito importante para democratizar a música. Sim. Porque tem muito essa coisa de o músico dito erudito, eu vou falar dito erudito, porque quando eu falo essa palavra, né, erudito, ela vem com uma carga de pompa. Isso, Vem com uma carga de pompa, como se a música de concerto fosse superior à música popular. E eu acho, inclusive, que muitos músicos clássicos, né, muitos músicos eruditos, acham isso, realmente sentem essa superioridade. E, bom, eu era ali uma jovem atriz que gostava de cantar, e eu queria muito trabalhar com preparação vocal, com aula de canto para atores, trabalhar com canto em cena. E aí eu resolvi fazer faculdade de música para eu ter essa formação. Só que naquela época não tinha curso de música popular. Pouco tempo depois que eu entrei na faculdade, começaram a surgir os primeiros, pelo menos lá em Belo Horizonte, que é onde eu morava, né? Então não tinha, o que tinha era o curso de canto lírico. Falei, pois vamos fazer o curso de canto lírico. Comecei a estudar canto lírico, passei no vestibular e fiz o curso. Mas eu tive um choque cultural muito grande quando eu estava no curso, porque justamente por causa disso, né? Eu trabalhava com teatro é pé no chão, isso, sim. Sabe? É rolar, é suor um do outro, mistura de suor, e tudo muito grande, né? E tudo muito coletivo. E aí na universidade, no curso de música erudita, eu achava uma coisa muito individualista, assim, cada um dentro da sua salinha ali, tocando, e muitas vezes eu via que muitos dos meus contemporâneos, meus colegas de faculdade, eles tocavam muito, eles eram verdadeiros virtuosos, assim, mas não caía uma gota de sangue, sabe? Eu achava tudo muito mecânico, parecia que a pessoa estava estudando para ser uma máquina de costura, de música, e isso me incomodava profundamente. Outra coisa que foi um marco, assim, de quando eu estava na universidade fazendo o curso de canto lírico, é que na minha primeira prova de canto, né, na prova de canto é assim, tem lá você, o seu pianista e os professores de canto, eles formam uma banca. E aí na minha primeira prova do primeiro período eu cheguei, cantei as minhas músicas, olhando nos olhos das pessoas da banca e me movimentando pelo espaço. Assim, não demais também, entendeu? Também não é do jeito que a gente vê nas Panteronas, afinal de contas eu estava fazendo uma prova. Mas eu acho que estava muito acostumado todo mundo ali ao cantor lírico aqui, né? E que essa mão é uma grande desculpinha, né? Sim. Eu vou botar essa mão aqui junto com essa porque eu não sei o que eu faço com a mão. E eu achava disso, quando eu via os outros colegas do curso de canto se apresentando, era nítido o incômodo nos olhos deles, no rosto deles, a mãozinha ali, que tipo assim, se eu tirar isso daqui, me lascou completamente. E eu já tinha feito o curso de teatro, já era atriz há alguns anos, então eu tive esse choque cultural. E aí, depois dessa minha primeira prova, o meu professor, que é uma pessoa maravilhosa também, ele falou, Pri, eu adorei a sua prova. Só que é o seguinte, os professores ficaram um pouco incomodados porque você olha nos olhos. Tá, pronto. Aí agora não pode, até agora tem que cantar olhando para o nada. Não pode olhar nos olhos das pessoas, sendo que eu estou cantando ali uma canção, que é uma obra de arte, que tem uma letra com um texto a ser comunicado, sabe? Eu não estou aqui de frente para a banca morrendo de vergonha da banca, não. Eu quero cantar minhas canções para chegar nas pessoas, mesmo sendo a banca. Sim. Mas aí a banca achou estranho.
Eu gosto de música de concerto, não é tanto que eu fiz o curso, se eu não gostasse eu ia sofrer muito. Sim. Eu gosto muito. E aí quando eu cheguei no último período do curso eu podia fazer um recital. Eu fazia licenciatura, então eu poderia só fazer a prova de canto, mas eu queria encerrar esse ciclo em grande estilo, fazendo um recital. Né? E aí eu cheguei pro professor, eu posso fazer o recital do jeito que eu quiser, porque é meu recital? Pode, claro. Eu falei, vou querer me movimentar, vou querer fazer umas cenas. Não, beleza. Também o bichinho não esperava o que vinha. A peça se chama A Erudita. Caramba, legal. E no começo eu começo a peça assim, bem séria, fingindo que, né, canto até uma música com a mãozinha do Tiranossauro Rex. E enfim, aí a peça ficou uma grande loucura, a coisa vai se degringolando, e eu arranco peruca, e mole como maçã, e acontece uma grande loucura, e faz um lanchinho no meio da cena. E no final da peça eu canto deitada no chão, destruída, toda molhada, com a maquiagem toda borrada e tudo mais. E o teatro é assim, você começa a fazer, você não sabe onde vai dar. Sim. Né? E eu sabia que não ia ser uma coisa exatamente convencional, mas a coisa realmente virou uma crítica muito ácida e muito irônica. Não sei como eu não esperava isso, porque isso é a minha personalidade, né? E aí, quando a peça ficou pronta, eu virei para minha professora, que nessa época eu já estava com outra professora, eu falei, professora, tô com medo de fazer o meu recital, que é o espetáculo de formatura, e chocar demais os professores de canto se ofenderem. E nisso eu já estava há 7 anos no curso, eu não aguentava mais, eu precisava me formar. Sim. E aí ela falou, não, eu vou assistir um ensaio. Aí eu fiz um ensaio para ela. Aí ela virou para mim, realmente, Priscila, não vai dar mesmo não, melhor não, você não vai fazer essa peça aí, capaz de você reprovar. Mas é isso, depois que a peça acabou, eu também não queria continuar trabalhando com canto lírico, não queria trabalhar em música de concerto, justamente porque, que preguiça, né? Meu interesse era mais continuar no teatro, e no teatro canta-se, na maior parte das vezes, popular. Sim, sim. Né? E foi isso, assim, no caso de trazer o canto lírico para algumas coisas, né, das Panteronas, isso é justamente porque agora eu tenho um lugar para realmente fazer uma experimentação sonora. Sim. E que tem a minha cara, a minha identidade, eu que escolho o que vai fazer. Uhum. Então pronto, a faca e o queijo na mão. Então é um lugar para brincar. E as Panteronas todas também têm esse mesmo pensamento, essa mesma lombra sonora, né? Essa forma meio experimental de brincar, de improvisar, o que é muito teatral também. Sim, sim. Então, eu vou colocando tudo que tem de material, eu vou colocando, inclusive o canto lírico. Massa, muito bom. Priscila, eu fiquei sabendo que um dos discos que mais são importantes assim para a tua trajetória é o Verde Anil, Amarelo, Nossa. Corre do Calão, o disco rosa, né? O disco rosa da Marisa Monte. Me fala um pouquinho de como esse disco é importante para a tua trajetória. Esse disco foi assim, serás cantora, sabe? Uma coisa meio assim. A minha mãe tinha esse CD. E esse CD é muito bom, assim, pra época, sei lá, década de 90, né? Ele é muito moderno. Sim, sim. Né? Os arranjos são muito modernos, assim. E uma vez, numa viagem, minha mãe estava com o disco recém-comprado, era o CD, e ela botou, assim, no carro e deu algum problema lá no som, que ficou repetindo a primeira música 1 milhão de vezes. Aí o povo não sabia se era música, se era muito longa, ou se realmente estava no negócio de repetir, era o negócio de repetir. Mas, assim, é Maria de Verdade, né? Que é a primeira música desse disco. Essa música é tão boa, o arranjo dela é tão maravilhoso, que eu escutei aquela música 800 milhões de vezes naquela viagem. E depois passaram para as outras, né? Para as outras músicas, e enfim, eu escutei muitas vezes esse disco, porque era um disco que tinha em casa, né? Naquela época, a gente escutava as músicas do rádio, os discos que a gente tinha e as fitas que a gente gravava ali, né, esperando o rádio tocar, você fica lá de butuca esperando para gravar a sua fitinha. E esse disco eu já amava e eu estava começando ali a tocar teclado, né, fora do piano ali na partitura, e o encarte desse disco também foi fundamental para eu desenvolver aí minhas habilidades tecladísticas. Que massa. E de leitora de cifra. Tem umas músicas, tem umas versões, né, da Marisa que ela faz aí de alguns cantores, assim, do Palhão da Viola,
Tem uma do Jorge Ben, que é muito boa, na voz dela. Balança Pema, né? Exato, é sensacional. Nossa, assim. esse disco é incrível. É um disco maravilhoso. Ele é realmente. maravilhoso. Porra, que escolha de disco Eu chave. tenho 2 cópias desse disco pra você ter uma ideia. Caramba. Na verdade, é a terceira. Porque esse que era da minha mãe, depois, quando eu saí de casa, aquele lance, eu peguei o disco pra mim. Eu acho que eu tinha uso capião do disco. Peguei o disco pra mim. E aí, aquela coisa, né? Empresta o disco pra um, empresta o disco pra outro, o disco se perdeu. E aí, num outro momento, eu encontrei o CD, né, pra comprar, comprei. Só que ele não tinha o encarte cifrado, não tinha o encarte. Aí, nessa última visita minha que eu fiz pra Belo Horizonte, eu tava olhando lá, né, as lojas de disco, de fita cassete, e eu encontrei o disco com o encarte cifrado. Falei, esse aqui tava me esperando. Vem pra mamãe. O Papo de Vinil vai para um rápido intervalo e na volta você conhece um pouco mais das influências que moldaram Priscila Clare. E agora, eu quero 10 discos e 10 histórias com Priscila Clare. Estes são os 10 discos e 10 histórias com Pri Clare. Pri, primeiramente eu queria saber o disco ou os discos que formaram a sua identidade e a sua visão de mundo. Que bom que você falou os discos, porque essa pergunta eu não consegui escolher um só, mas é de uma pessoa só, que é do Tom Zé. Então eu vou dizer que é o Estudando Samba e o Estudando o Pagode. Por quê? Por que eles são tão importantes assim para a sua identidade e a sua visão de mundo? Eu acho que pra mim é identidade musical, sabe? Antes de qualquer coisa. E o Estudando Samba, ele tem uma coisa que é uma delicadeza moderna, sabe? Ele não é obviamente delicado, sabe? Ele tem uma delicadeza lá no fundo, coberto com camadas de loucura muito bem colocadas, sabe? E eu acho que eu me identifico com isso, assim, eu não sei exatamente sobre, né, minha visão de mundo, mas a minha identidade e a minha identidade musical tem muito a ver com o Estudando Samba e também com o Estudando um Pagode, que já é um disco bem diferente, apesar de serem, né, a mesma coleção, Estudando Samba, Estudando Pagode. E Estudando Pagode é um disco muito mais grito, tapa na cara, sabe, dedo na fuça, reclamação, botação de texto, rock and roll. Isso. Então, acho que tudo isso me contempla muito, sabe? Eu me encontro muito nessas referências, assim, do Tom Zé, desses discos. Massa. E Pri, que disco você escuta, assim, pra chorar? Qual seria o disco pra chorar, assim, derramar a lágrima com força? Letrux aos prantos. Não tem como. Eu estou aos prantos. Às vezes, sabe quando você tem um choro engasgado? Sim. Que você... Ai, meu Deus, se eu chorar, eu vou me sentir melhor. Sabe? Eu acho que esse disco, ele cumpre muito bem essa função. É um disco que tem muito pranto, né? Muito pranto falando de amor também. Mesmo quando o choro não é de amor, ele casa muito bem, sabe? E essa frase que ela repete, eu estou aos prantos. E uma atmosfera líquida. Mas não é líquida, é líquido de lágrima, sabe? É um líquido mais denso do que a água, é lágrima. Não sei se faz sentido, faz, né? A Letrux disse que esse foi um disco feito justamente para sofrer, é um disco de sofrimento. Exato. Né? E foi lançado em 2020, um período assim bem específico da nossa história. Então é um disco que faz total sentido nessa sim. pergunta. E para se animar, o que você escuta quando você quer, assim, eu quero berrar, eu quero sair na rua gritando de felicidade? Jorge Ben 23. É o meu disco preferido de faxina, porque é importante, né? Eu acho que todo mundo aí que faz faxina em casa deve ter, né, o seu disco de faxina. E pra mim é o Jorge Ben 23. É uma fita que tinha na minha casa, né, dos meus pais, dos meus irmãos, que eu escutei muito também.
Até hoje eu canto com as Panteronas música desse disco. Então, é para dar o gás, preciso me arrumar, eu vou aqui dar o gás na casa, ou senão, tô meio na badzinha, deixa eu botar aqui alguma coisa pra dar aquela animada. Jorge Benjor, 23, não tem erro. Pra mim é disco de piscina, tomar banho de piscina. Sparagiaro pra mim é um disco de... Boto fé. É uma música pra eu tomar banho de piscina. Que maravilha. Eu escutei muito esse disco. Meu pai botava repetidamente, assim, durante os anos dos meus 10... Não, dos meus 10 não, dos meus 1 aos 10 anos, assim. Eu acho que 23 do Jorge Ben foi um disco. Nossa, ele é um gênio, assim, eu acho o Jorge Ben um gênio. Ele tem letras muito simples, mas que tem a complexidade dentro das letras simples, né? Sim. E tem aquelas letras que é aquele pergaminho, né? Nossa, eu dou muito valor e me ajuda muito a esfregar as privadas, lavar os box. Porque dá um gás e dá vontade de cantar também. Dá, com certeza. E Pri, um disco assim que marcou um fim de um relacionamento. Qual seria esse disco? Certo. Eu vou dizer o Cores e Nomes, do Caetano. Mas é mais pela música Sonhos. Tudo era apenas uma brincadeira. Eita, será que eu vacalhei o microfone? Espero que não. Porque essa música é pra cortar os pulsos mesmo. O disco todo dá pra, né? Mas teve um relacionamento, um fim de relacionamento que sempre tem aquela clássica, né, cena que você... Cena só da nossa cabeça, né? Sim. Que você tá no ônibus de viagem chorando, ouvindo uma música com o coração partido. Pronto, pra mim, essa música é Sonhos desse disco do... Não é nem dele a música, né? Mas essa versão, eu acho que... Eu acho não, né? Já aconteceu. O disco, assim, tocando a música em repeat, eu chorando aqui e vendo a estrada passar na minha frente. Meu Deus. Ai, que horrível. Patético. Mas é uma música que você dedicou a alguém? É uma música que fez parte do relacionamento, não? Não. Era só uma música de se enfiar no fundo do poço mesmo. Porque eu acho que, às vezes, antes da gente, né... chegar de volta na superfície, digamos assim, a gente tem que curtir um pouquinho o fundo do poço. Eu acho que faz parte do processo de cura. Pri, você estava falando de viagem e de se imaginar um clipe, basicamente, chorando. Quem nunca? No fundo do poço. Eu queria saber um disco para viagem, uma música para viagem. O que você escuta quando viaja? Um disco que eu acho que tem tudo a ver com viagem é o Expresso 2222 do Gil. Quando já começa aquela pipoca moderna ali, parece que é um trem, sabe? Não parece? E essa coisa de circular, né? Sim. Pro ano 2000 e pelo Brasil. Então eu acho que ele tem super a ver com viagem, esse disco, que é incrível. E tem um do Lula Queiroga, tem uma música que ele chama não sei se é Descoberta, agora eu esqueci o nome, mas começa assim: viajar o mundo inteiro pra ver como o mundo é grande, pra ver como o mundo é gigante, pra ver como... Não lembro, pra ver como eu sou poeira. Eu gosto muito dessa frase. E eu lembro que a primeira vez que eu viajei de avião, na minha vida, eu acho que eu já devia ter uns 25 anos, 26, eu botei essa música de propósito, assim, no meu fone e fiquei lá com a cabecinha, assim, pra fora da janela do avião pra ver o mundo ficando pequenininho lá embaixo, sabe? Então eu tenho essa lembrança da minha primeira viagem de avião com essa música. E um disco nostálgico? Qual seria esse disco pra você? Um disco nostálgico, muito nostálgico, que eu tenho muito carinho por esse disco, eu nunca vou enjoar desse disco, é esse aqui, Ao Vivo em Tatuí, de Renato Teixeira e Pena Branca e Chavantinho. Também é um disco que os meus pais tinham em casa, que meu pai ouvia muito. E além de a gente ouvir muito, como ele é um disco que é um grande compilado assim, de clássicos da música caipira, muitas músicas desse disco eu cantava com meu pai. O meu pai tinha um amigo que tocava violão, e aí a gente fazia, né, as festinhas, se reunia, e ele tocava muitas músicas. Então, muitas músicas do cancioneiro caipira. Tinha até um livro chamado Saudade Seresteira. A galera de Minas Gerais, aí das antigas, vai saber que livro é esse, que é um livro de cifras de música caipira. Então, muitas músicas que estão nesse disco aí, estão nesses livros, porque são clássicas assim, da música caipira, como Xalana, Carlos Bento, Cio da Terra... E Cuitelinho, nossa, então ele traz muita nostalgia da minha infância
de ouvir muito esse disco em casa e de cantar essas músicas com meu pai. E meu pai canta bem, meu pai tem um ouvido maravilhoso, então a gente já dividia vozes, já cantava dividindo vozes quando eu era pituca. Então, muita nostalgia. Esse disco ainda, apesar de ser nostálgico por causa de tantas histórias, ele é muito presente. Eu sempre escuto ele várias vezes, eu amo cantar ele. Legal. Ele é incrível. Massa. E Pri, que disco ninguém jamais assim imaginaria que você fosse gostar? Qual seria esse disco? Bom, na verdade não é um disco, é uma fita, que é essa fita aqui, ó, Folclore de Marrakech. Eu também não imaginei. Quando você fala que ninguém nunca imaginou que você gostaria, eu também nunca imaginei que eu gostaria que eu fosse ter essa fita aqui, Folclore de Marrakech. Mas assim, se vocês ouvirem, se todo mundo ouvir, assim, quem me conhece ouvir, vai entender por que eu gosto, sabe? Eu acho que é porque é muito aleatório, né? É muito aleatório. E eu comprei essa fita recentemente. Em janeiro, eu estava em Belo Horizonte, e aí eu estava lá no Edifício Maleta, que é um prédio bem enorme, assim, bem maravilhoso, que tem boteco, tem sebo, tem loja de disco, tem brechó. E aí eu fui ver as fitas cassete, que eu sou a louca das fitas cassete, né? E aí abri uma gavetona enorme com um monte de fita ali, nos precinhos e tal, e eu fui garimpando as fitas, e eu bati o olho nessa, eu nunca tinha visto isso, menor ideia, não sei o que está escrito aqui. Entendeu? Só sei que eu olhei pra ele, olhei assim, escrito aqui, Folclore de Marrakech. Pois, vou levar. E aí, quando eu cheguei em casa, eu ouvi, falei, meu irmão, que compra sensacional, que sorte. Que garimpada. Que garimpada maravilha. E foi tipo assim, uns R$20. Meu Deus. Mas tem alguma música que você destacaria pra gente colocar? Eu não consigo nem te explicar por quê. Primeiro que eu não entendo nada que está sendo dito. Então eu não sei quanto que acaba uma música e começa outra. E ele é um disco muito percussivo. Sim, ele legal. É muito percussivo. E a forma de cantar, né, da galera, outra língua, outras escalas, é muito legal. Mas eu falei, uma música, não sei não. Lado A. Lado A. Lado A. Lado A com vocês. Lado A do Folclore de Marrakech. Não sei se é uma banda, se é um compilado, não tenho a menor ideia. Só sei que essa fita caiu na minha vida e eu amei. Amei. Agora uma pergunta, enfim. Pri, que disco você tem vergonha de admitir que gosta? Olha, deixa eu olhar pra galera que tá em casa. Olha pra essa carinha aqui. Vocês acham que essa carinha tem vergonha de alguma coisa? Eu não tenho vergonha de nada não, gente. Eu não tenho vergonha nem da minha nudez. Pronto, que massa. Tudo que eu gosto, mesmo quando é ruim, eu falo, é ruim, mas eu gosto. Pronto. Eu não vou citar nomes, porque, né, não vou chamar a música dos outros de ruim. Mas não tenho problema não em admitir as coisas que eu gosto, não. Legal. Tem algum disco que você descobriu recentemente? Tem. Foi lá em Belo Horizonte, nessa viagem também. Na mesma compra ou não? Não, esse disco que eu conheci é de uma cantora contemporânea, de agora, lá de Belo Horizonte. O nome dela é Lúcia Vulcano. E foi um amigo que me apresentou uma música dela, porque ele tinha escutado as músicas, né? Uma música das Panteronas. E falou, acho que você vai se identificar com a música da Lúcia Vulcano. E a primeira música que eu ouvi dela chama Ninguém Manda em Mim. Massa, massa. Escreveu pra mim? Foi, Lúcia? Foi pra mim que escreveu? E aí depois eu ouvi o resto do disco e achei sensacional, que eu conheci agorinha, em janeiro, lá em Belo Horizonte. E pra finalizar, que disco você gostaria de ter feito? Em primeiro lugar, eu vou ter que dizer dois. Não, eu vou ter que dizer dois. Mas em primeiríssimo lugar, assim, medalha de ouro, é o De Nada Mais a Algo Além, que é do Luiz Tati, da Lívia Nestrovski e do Arrigo Barnabé. Que disco maravilhoso. E eu conheci esse disco tem uns 6 anos. Foi na pandemia. E eu escrevi uma música para esse disco. Porque eu achei o disco tão impactante, sabe? E eu me identifico tanto na loucura sonora ali, do Arrigo ali com o Tati. Então eu acho que tem muito a ver com a minha música e comigo, e eu gosto demais. Esse é o primeiro lugar. Esse foi... o poema. Eu vou recitar o poema. Por favor. É assim. A música bate no tímpano. Do tímpano explode o choque.
chega pro pé, pula pro peito, faz craquelar a capa do coração. Eu fico muda, coisa que nunca acontece. Minha cara congela, 2 olhos fritos completamente mexidos, os cantos da boca apontando para baixo, o balanço da cabeça assentindo sem saída. Numa hora dessas, eu não sei fazer mais nada. Demais. Porque não tem isso, às vezes você escuta uma música que te dá aquela pancada e você só fica assim, ó. Não tem? Essa sensação, exatamente essa sensação. Então foi exatamente isso que esse disco fez comigo. Eu fiquei assim, ah! Aí eu até escrevi esse poema e hoje esse poema virou uma música que tá no disco das Panteronas. Essa sensação eu tive recentemente também com Step 2 do Sylvester. Eu fiquei só assim. Só assim, ó. Tocou de um jeito tão específico, é muito único, assim, né? É muito único. É um sentimento muito único. Que todo mundo tem, todo mundo vai ter em algum momento. É uma catarse. É. É um choque de prazer. É. Eu gosto. Também. Pri, qual seria o outro disco? Lampião Rei da Papangu, que eu até trouxe aqui, ó. Os meus amigos e padrinhos da Papangu. Então, eu chamo eles de padrinhos, porque no Festival de Música 2025 eu cantei com a camiseta deles. Eu não conhecia eles pessoalmente, só era fã, e eu usei a camiseta da Papangu para cantar no festival. E aí eles ficaram super felizes, foram conversar comigo e hoje a gente é amiga. E eu acho esse disco aqui de uma genialidade, assim, sabe? Não é à toa que a Papangu chegou onde está chegando, representando a música paraibana, representando o rock, representando a mistura de ritmos pro mundo, pro mundo. Esse disco é incrível. Olha eles aqui, meus amigos. Falar das nossas influências é muito bom. E conhecer as músicas favoritas dos nossos artistas favoritos é melhor ainda. Com vocês agora, Priclé. E hoje eu vou fazer diferente. Geralmente eu trago o teclado, canto uma música das Panteronas ou uma música minha. Mas hoje eu vou dar um lampejo aí do que foi o espetáculo A Erudita. Vou cantar uma canção de Debussy chamada Mandoline e vou tentar fazer minimamente a cena como eu fazia no espetáculo para ficar mais divertido. Massa, pra não cantar assim, né, querida? Não. Me respeita. Bora. Bora. Foi. Música foi. Lindo ner de serenade, il est bel et si cotise, il change un trépas pour faire sur le ramire se dise. Si dirsi sur tomande, et c'est l'éternel glidant. Et c'est des mises qui permettent de cruel, fait des mauvais verdure. Les cols des vestes et les soies, les longues robes en queue, les élégances, les joies et les mots, les ombres bleues. Tourbillonnent d'un extase, des lilies, des roses et de grises, et la mandoline déjà, c'est parmi la frisson de brise. La 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 E para mergulhar ainda mais profundamente na música e na musicalidade de Priscila Clé,
Gil Sabino te convida para ficar por dentro do som. Pé no chão paraibano, Priclé solta o grito de dentro do peito. Deixa eu cantar aqui. Paraíba, Nordeste, Brasil e mundo. Por dentro do som! Por dentro do som! Deixa eu cantar aqui é a frase pivô da música de Priclé e Pedro Medeiros, evidenciando um constante êxodo cultural dos artistas locais. No papel foi isso, mas Pedro sentiu a partida de um amigo artista, coisa comum vivida por criadores nordestinos em busca de visibilidade e condições de trabalho. Vamos escutar? Da triste bilheteria, carregar a bateria, pico dar o bumbo. Mas como nem tudo são espinhos, a música concorreu ao 8º Festival de Música da Paraíba e venceu. Vamos escutar mais. Não tá na trilha do fone de ouvido de quem pega o busão. A reflexão aqui é sobre o fazer artístico na Paraíba, o espaço, o respeito e a escuta. Falando em escutar, lançou recentemente a nova versão de Priclé com Chico César. Deixa eu cantar aqui. Agora que tal um pouco mais da nossa música. Irapuru, Inhambu, Xinol, Caburé, Quiriquiri, Juruviara, Martim, Pescador, Tico-Tico, Rei, Caracará, Inri, Baguato, Intuju, Arapaçu, Avoante, Anambé, Andorinha, Cerrador, Bente Vizinho, Pinacho Vermelho, Pichororé, Japacani, Flautim, Fogo apagou. A luz do luar, a canção me anseia a voar, sol a despontar, eu vou renascer num sabiá, cheiro de alecrim, dia a dia de adorim, eles passarão, eu passarinho. Maria Faceira, Jurite Vermelha, Saíra, Suiriri, Rolinha, Rendeira, Tizil, Lavadeira, Urubu Rei, Maracanã, Arribaçã, Pitiguari, Marianinha, Tiê, Cambacica, no Papacapim, Arirambinha, Saíra da Mata, Subiador, Chororozinho, Coleirinho, Curió, a luz do luar, a canção me anseia a voar, sol a despontar, eu vou renascer num sabiá, cheiro de alecrim,
dia a dia de Adurim, eles passarão, eles passarão, eles passarão, e o passarinho